Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo e nós estamos em mais um vídeo de psicologia. Nós já falamos sobre os períodos de desenvolvimento humano e a gente está falando da teoria do Piaget, certo? E agora falta mais um detalhe importante, porque são 4 períodos, só que no último período tem um detalhe importante, tá bom? Que é a questão da maturidade. Então você precisa ver esse vídeo até o final para você entender o que é isso, tá certo? Bom, agora que você sabe que vai ter esse vídeo, já vou falar para você. Eu tô te indicando alguns livros bem interessantes para você estudar de psicologia e eles vão estar aqui na descrição, nos links. Os links vão te mandar para Amazon e lá tem uns livros muito legais que eu tô te indicando. Dá uma olhadinha, clica lá que com certeza esses livros vão ser fundamentais para você estudar psicologia. Tem de psicologia moderna, tem um livro que eu tô usando aqui que é As Psicologias, tá certo? Tem uma série de livros muito interessantes que você precisa para estudar, tá? Então, clica lá, faça suas compras pelo link da Amazon para ajudar o canal. Olha só, então esse período é muito importante, tá certo? Porque nós falamos do primeiro período, do segundo período, do terceiro período e do quarto período. O quarto período, ele é o quê? Ele é o momento da adolescência até a vida adulta, certo? Só que nós falamos num foco muito grande sobre o período do processo da adolescência, certo? E agora a gente vai falar sobre um pedacinho do processo da vida adulta. Qual é o foco desse vídeo? É você entender que existem características importantes no momento ali da juventude, tá? Depois que do pós-adolescência, né? E a gente vai entender isso nesse vídeo, certo? Tá, vamos lá então. Uma coisa importante, o tema, vocês estão vendo aqui, que é o projeto de vida, né? A juventude como um projeto de vida, certo? Uma coisa importante é que na teoria do Piaget, a nossa personalidade, ela vai ser formada, né? Ela vai ter a sua formação, mais ou menos, essa personalidade vai começar a se formar mais ou menos dos 8 anos, 8, 9, 10, nesse último período aqui, até o processo da nossa vida, né? Quer dizer, a nossa personalidade ela vai se construindo, né? Só que ela tem uma base que vai trazer a maioria dos elementos que vão construir essa personalidade, que vai ser mais ou menos aí dos 8 aos 12 anos, tá certo? Então, esse período é o período de maior concentração para a construção da personalidade, certo? E nesse processo de construção da personalidade, a gente vai ver que algumas coisas vão se estabelecer, certo? Uma coisa importante que vai dar a característica de personalidade adulta, né? Do adolescente para o adulto, é o ponto de que vai acontecer algumas organizações autônomas, né? O que a gente viu no vídeo passado? A criança, ela era presa a regras e ela era presa a alguns direcionamentos dos adultos, né? O que a gente viu na adolescência? Começa a acontecer um desprendimento, né? Acontece uma autonomia física, uma autonomia mental, e ela vai se desligando desse mundo do adulto, tá? Na adolescência. Então, se você não viu os vídeos que eu fiz sobre o desenvolvimento humano da teoria do Piaget, vou deixar um card aqui em cima. Vai aparecer um card, clica e depois vai lá e vê os outros vídeos que com certeza você precisa conhecer todo o desenvolvimento do processo humano, tá certo? Então o que acontece? Algumas coisas vão se estabelecer, porque agora ele é um ser autônomo. Essa autonomia vai começar a se firmar após os 8 anos, tá? Isso quando entra a adolescência, depois dos 10 anos, isso já começa a ficar muito mais forte, tá? Então, o que acontece? Vão surgir duas características importantes. Existem várias características, mas duas características a gente pode colocar aqui importante, que são características da autonomia desse adolescente, tá certo? Uma é a autonomia nas regras. Como a gente viu lá, ele agora manipula as regras, ele escolhe as regras. Então quer dizer, ele já tem uma autonomia, ele não serve mais aos pais. Como assim servir aos pais? Se você viu os vídeos anteriores, você já entendeu que a criança ela tinha como parâmetro, né, como ponto para que ela entendesse o que é regra, o que pode fazer ou não, os pais, os seus cuidadores, certo? Agora, ela já tem um processo de conseguir abstrair as informações. E nesse processo de abstrair as informações, ela consegue montar as suas regras e escolher as suas regras. Então isso é um dos pontos que faz ela começar a se tornar autônoma, certo? Autônoma
de todo o seu ciclo que tinha um contato e direcionava essa criança. Agora, como adolescente, ela é autônoma no ponto das regras. Outra questão importante é o ponto dos valores. Os valores também. Os valores que a criança tem no começo são os valores da família, tá? Daquele núcleo familiar que ele convive, né? Que ele faz parte. Depois, quando ele começa a se tornar, ele passa para a adolescência, o grupo de valores dele, o grupo ético dele, o grupo de valores, aquilo que ele entende como valores, é algo que ele vai construir. Ele vai pegando partes de tudo aquilo que ele vai recebendo, de valores da família, valores dos amigos, do mundo de forma geral que ele tem contato, e agora ele, de uma forma autônoma, vai decidir o que para ele são esses valores e como ele vai utilizar esses valores. Então veja que coisa interessante, né? A gente tem 2 pontos principais e tem mais um ainda que também ele estabelece algumas coisas importantes, tá? Que é a afirmação da vontade. Então, se ele agora pode escolher as regras, se ele agora pode escolher os valores, a gente percebe que agora ele é uma pessoa que pode afirmar a sua vontade, que ele tem vontade, ele pode escolher fazer a sua vontade e não outra coisa, tá? Ele pode simplesmente falar, isso é certo, mas eu quero fazer isso, certo? Então, ele tá nesse período, e esse período é muito louco, porque dependendo de como é o processo da adolescência dele, o processo da infância dele, esse período ele se torna um período, pode ser mais carregado de questões para essa adolescência, ou menos carregado, mas vai ter sempre esse embate, esse peso de uma série de questões que vão estar passando por esse momento de transição. Quer saber mais sobre esse momento de transição? Vê o vídeo passado do quarto período do desenvolvimento humano, certo? É isso aí. Bom, então esses 3 pontos são fundamentais, que são pontos que vão dar o quê para ele? Vão dar uma autonomia, tá certo? E essa autonomia é o sistema que vai formar essa personalidade, porque agora ele não é mais aquele produto dos pais, vamos dizer assim, nem aquele produto dos próximos ou da família. Agora ele vai começar a ser aquilo que ele está escolhendo ser, certo? E isso é muito interessante, tá? Então a gente está falando sobre essa juventude, tá certo? Que é um projeto de vida, esse momento da juventude que é um projeto de vida, certo? E aí, nesse momento de formação da sua personalidade, desenvolvimento dessa autonomia que vai fazer parte da sua personalidade, que vai dar a opção dele ser alguém que não é os outros, ser ele mesmo, ser um ser singular, tá certo? A gente vai ter uma coisa importante que vai acontecer como um fenômeno importante, é que ele vai começar, vai surgir um processo, né, um sistema pessoal dele, né, que vai ser um sistema de exteriorização, tá certo? O que é essa exteriorização? Lembra que ele no seu momento de desenvolvimento da personalidade, e lá no comecinho dos outros períodos, ele vai absorvendo uma série de conhecimentos, ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo, e muita coisa ele vai exteriorizando, né? Ele vai colocando pra dentro, né? Deixa eu ver, eu tô viajando, exteriorizando, interiorizando, interiorizando, ele vai colocando pra dentro. E agora chega um momento importante que ele já domina a linguagem, já domina os símbolos, né, de comunicação com o mundo. Então agora ele começa a colocar para fora esse desejo. Ele começa a exteriorizar as suas vontades. E essas vontades vão montar o que a gente vai chamar de projeto de vida, tá? O que é esse projeto de vida? É exatamente essa ideia da vontade dele de o que eu vou fazer, o que eu quero para a minha vida, certo? E esse é um momento de transição da adolescência para a vida adulta, que é o quê? Esse momento de projeto de vida. Esse momento de projeto de vida é muito interessante porque ele é exatamente essa exteriorização da vontade de querer fazer cursos, de querer estudar, de querer trabalhar, de querer se aplicar em alguma coisa prática no mundo real. E por que isso é importante? Porque nós vimos que nos outros períodos tem muito do mundo ficção, do mundo da fantasia, que monta um pouco da personalidade da criança, que
traz um pouco de elementos para o desenvolvimento e aprendizagem dele, só que agora ele vai se desconectando disso e vai se conectando com uma realidade, tá certo? Uma realidade do dia a dia, uma realidade da prática. Então, quando a gente fala que ele está construindo o projeto de vida, é que agora ele está tendo contato com aquilo que é real e com aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento de vida, para o seu viver, como trabalhar, estudar, certo? Se divertir, construir uma família, viajar, essas coisas que fazem parte da nossa vida, da realidade, vão começar a ser, ele vai começar a entender essas questões. E isso vai fazer parte de um processo de vontade dele, e ele vai começar a montar essa prioridade, esse projeto de vida, o que eu quero fazer, o que eu quero ser, como é que eu vou fazer tudo isso, certo? Então, quer dizer, a gente está falando de um momento importante, que é de uma transição da adolescência que vai desenvolvendo na vida adulta, certo? Bom, e aí a gente tem que falar de um ponto importante, porque essa vida, esse projeto de vida, ele tem a ver com muitos elementos. E um desses elementos na nossa sociedade moderna, principalmente, está pontuado como a inserção, certo? A entrada desta pessoa no mercado de trabalho, tá certo? A inserção no trabalho. Por quê? Porque a gente tem uma ideia, nossa sociedade traz hoje essa forma em que parte da vida é trabalhar, é você produzir produtos ou serviços, né? Então, você produzir, por quê? O produzir tem a ver com a sua capacidade humana de lidar com os elementos do mundo, né? Então, talvez você considere trabalhar somente aquilo que você faz lá na empresa que você trabalha. Mas, horas, quando você arruma um quarto, quando você bate um prego na parede, quando você varre o quintal, quando você faz um prato de comida, quando você troca uma antena de TV... e tudo isso não é uma espécie de trabalho, não é uma espécie de atividade humana, de transformação da natureza, transformação da realidade? Então, quer dizer, esse mundo do trabalho que nós falamos na nossa modernidade é o mundo do trabalho de produtividade, né? É o momento onde esse adolescente ele começa a entender o seu papel, ele começa a fazer parte dessa sociedade, e essa sociedade tem como característica o trabalho, então ele vai se inserir no trabalho. Esse processo desse adolescente começar a ser inserido no mundo do trabalho é um momento onde você visualiza e entende que é um momento de saída dessa adolescência para a vida adulta. Por quê? Porque quando você está numa situação antes, na adolescência, que você não precisa trabalhar, que você está fazendo outras coisas ali no seu momento de processo da adolescência, você não tem um contato com o mundo real de produtividade, de consumo, de desenvolvimento de vida, assim como um adulto tem. Então você não tem. Agora, quando você transita, e aí você começa a participar do mundo da sociedade dinâmica, né, que envolve a dinâmica do trabalho, aí sim você começa a imergir, a entrar em outras situações, como as responsabilidades do dia a dia, certo? Coisa que talvez um adolescente ele não tenha, porque, como nós já dissemos no vídeo anterior, existe uma série de questões ali que são mais importantes para o adolescente do que, especificamente, aquilo que é importante para um adulto, certo? Mas agora que ele está entrando no mundo de dinâmica dos adultos, ele vai começar a ter aquilo também como certas prioridades. Então é interessante essa transição até da visão, né, psicológica que o adolescente tem, mental do adolescente tem, da dinâmica do mundo. Então isso é uma coisa que vai acontecer no processo de vida dele, e isso é um dos pontos importantes para você entender esse adolescente na sua transição da adolescência para a vida adulta, ele sendo inserido no mundo do trabalho, tá certo? Bom, e aí tem alguns pontos interessantes para a gente ver aqui, tá certo? Você já entendeu essa transição e a importância dela, tá certo? Agora a gente tem que entender uma coisa muito importante. Essa transição nem sempre vai ser desse jeito que o Piaget está pontuando. Ele mesmo coloca, olha, uma coisa importante é para a gente pensar no nosso mundo moderno de hoje, é assim, tá? Se você pega uma família que tem uma cultura onde ela protege muito o jovem, onde ela vai prorrogar a chegada desse período do momento adulto,
você vai prorrogar essa adolescência, né? Se você protege essa adolescência e se você guarda essa adolescência, você vai fazer com que essa adolescência se estique, ela se alongue e ele demore para chegar na vida adulta, tá? Por isso que tem várias culturas que, como tem essa dinâmica de proteção ou essa dinâmica de prorrogar a saída da adolescência para a idade adulta, a gente vê aí culturas inteiras onde os filhos vivem com os pais durante grande parte da vida, tá? E muitas vezes isso não é coordenado pelo fato da condição financeira, econômica, mas muito mais social. Em muitas sociedades isso é muito mais social. É o fato de que a família quer continuar com aquele filho inserido, ou aquele filho quer continuar inserido na família, e tem uma série de dinâmicas. Lógico, a questão econômica também pode contar, sempre conta, tá certo? E outras tantas características. Mas de forma geral, a gente está falando que se você pega essas características e você protege e guarda essa adolescência se estica, esse indivíduo vai demorar mais para chegar na idade adulta, tá certo? E aí pode acontecer algumas coisas importantes e complicadas, como por exemplo, o indivíduo ele vai demorar para ser produtivo, né? Você pode ver que tem uma fala muito interessante na nossa sociedade, é que as pessoas mais velhas que trabalham até hoje, elas são de uma geração onde se começava a trabalhar muito cedo, até por causa dos direitos, né, sociais. Então se podia trabalhar muito cedo, né? E eles começavam a trabalhar muito cedo. 13 anos, 14 anos era a idade que a galera começava a trabalhar. Então eles têm uma visão de mundo que carregam uma fala que é assim, olha, na minha época eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos. Por quê? Porque no período dele era muito mais normal, certo? Hoje as nossas características são outras, né? Então quer dizer, a sociedade mudou, a característica é outra. E segurar essa adolescência durante muito tempo, e eu nem estou falando aqui desse nosso momento, eu estou falando de questões que arrastam a adolescência para depois dos 18 anos, tá certo? Vai trazer algumas questões, como essa questão de você demorar para ser um ser produtivo, tá certo? Também pode fazer com que você perca essa dinâmica de dependência dos pais, né? Ele vai ficar na dependência dos pais ou na dependência da família, se ele não é um ser produtivo, e se segurar na adolescência ele vai demorar para ser inserido no mundo do trabalho, certo? Então ele tende a ficar ali na dinâmica com os pais também, tá certo? E isso vai fazer com que atrase a entrada na vida adulta, tá? Então, em vez dele já entrar na vida adulta dentro de um processo por etapas, certo? Ele vai demorar porque vai se prolongar. Por quê? Porque esse grupo social pode proteger essa adolescência de uma forma anormal. Anormal não, até porque senão seria muito complicado colocar essa palavra normal. Mas de uma forma talvez desnecessária, certo? Então isso é importante, tá? Na teoria do Piaget, você entender que existe um processo mental, certo? Onde quando você prorroga esse processo mental, ele pode desencadear uma série de consequências, tá certo? Isso é importante. Bom, aí agora vamos falar uma coisa sobre a idade adulta, pontuações sobre a idade adulta que são importantes, tá certo? Uma coisa importante é que o Piaget observou que a partir desse momento da adolescência, nessa primeira juventude aí, ele observou que desse momento para a idade adulta não existe nenhuma nova estrutura mental, tá certo? Então quer dizer, não tem outro período de desenvolvimento. A gente viu 4 períodos de desenvolvimento, cada período tem uma estrutura mental diferente, tá certo? Da outra. E isso é importante porque essa estrutura mental que faz com que esses períodos sejam diferentes. Você olha e você fala, esse momento é diferente desse, certo? E por isso que tem esses períodos, essa divisão de 4 períodos, tá certo? E aí, chega na vida adulta, o Piaget viu que não tem mais nenhum desenvolvimento diferenciado, tá certo? Isso é importante. O que ele observa? Ele observa que acontece um aumento gradual, devagarinho, do desenvolvimento cognitivo, desse processo de aprendizagem, tá? Então, grandes transformações não tem, mas você vê o processo de inteligência, de compreensão, de aprendizagem do ser humano indo se desenvolvendo gradualmente, lentamente no seu processo de vida a partir da adolescência, certo? Que é uma coisa muito importante, tá? E aí é o seguinte, olha só que importante.
você vai desenvolver gradualmente o seu processo cognitivo, e tem duas características muito importantes também para se observar, né? O Piaget vai colocar pra gente que isso vai ser desenvolvido com algumas características muito bacanas, tá? Que é a profundidade, né? Quer dizer, você tende a aprender, você tende a compreender as coisas agora numa pontuação de profundidade, tá certo? Agora você consegue guardar mais elementos abstratos na sua cabeça, você consegue lidar com mais informações, a sua dinâmica de símbolos é muito mais rica, então a sua compreensão ela vai ter um ponto de profundidade, você vai começar a se envolver, a entender as coisas e lidar com as coisas em um nível mais profundo, tá certo? Outra característica interessante é que vai aumentar a sua compreensão da realidade, tá certo? Então conforme você vai amadurecendo e vai crescendo, a sua compreensão da realidade ela vai crescendo. Agora, que realidade? Essa realidade que tem uma dinâmica real na sua vida, que faz parte da sua vida, tá certo? Por que isso é importante? Se você viu o vídeo passado, você entendeu que na vida do adolescente, esses fatores eles não aparecem. E quando eles aparecem, eles são extremamente sutis e praticamente irrelevantes. Então, quer dizer, agora a gente está tendo uma mudança de observação e entendimento do mundo muito grande, onde a compreensão da realidade é algo extremamente pontual, extremamente importante e que toma um espaço da vida muito grande, da vida psíquica, certo? E aí a gente tem também uma questão importante, porque outra dinâmica que vai mudar, que vai amadurecer, é esse conteúdo afetivo emocional, né? Então quer dizer, outra coisa que você acompanhou nos 4 vídeos é a gente falando que cada momento tem o seu momento afetivo emocional, funciona de um jeito. E aqui nesse momento a gente vai ter a compreensão, o desenvolvimento, certo? E um olhar mais realista para esse conteúdo afetivo emocional, tá certo? Então é isso. Bom, eu acho que é isso, galera. Deu para entender, certo? Em resumo, a gente percebeu aí que a transição da adolescência para a idade adulta, ela é novamente, ela vai amadurecendo as características que a adolescência vai tendo no final, né? Quer dizer, você tem um período da adolescência, no final do período, essas características elas vão se amadurecendo e vai levando esse adolescente para a vida adulta, tá certo? E as características gerais da vida adulta, da vida psíquica adulta, são essas características que a gente pontuou aqui, certo? É isso aí, eu espero que você tenha gostado. Nós estamos usando o livro Psicologias. Eu indico esse livro, está aqui na descrição. Este livrinho aqui, ó, certo? Ele é muito bacana. Ele tem uma nova versão, inclusive, tá bom? Uma nova edição. Se você quer comprar esse livro, você que estuda psicologia, galera, compre esse livro. É um livro que, olha só, você precisa ler ele todo. E por isso que eu estou lendo ele todo. Já tem mais de 40 vídeos, aliás, mais de 50 vídeos aqui no canal desse livro, na sequência, assim, ó, conteúdo por conteúdo. Quer aprender psicologia? Vai do vídeo um na sequência do outro. Vai fazendo seus resumos que você vai ter muito conteúdo, tá certo? O link tá aqui na Amazon. Outra coisa, não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou, tá certo? Coloca na sua playlist de psicologia, de estudos, com certeza você vai precisar ver ele de novo para fazer boas anotações que nós colocamos aqui, tá certo? Compartilha, curte e olha só, eu vou deixar o link do meu canal pessoal aqui para você conhecer também. Eu falo sobre vídeos, filmes, que eu gosto de assistir bastante coisa, então eu comento lá, falo um pouquinho do que eu achei, indico coisas, vai estar aqui também. É isso aí, vai estar Instagram, redes sociais, tudo aqui, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo, não se esquece, vem aqui no canal, que tem muita coisa pra você, pedagogia, história, filosofia, sociologia, muita coisa legal, certo? É isso aí, valeu, então, até o próximo vídeo, até mais.